Olá pessoal, bom dia para vocês. Bom, a Lei me convidou para fechar o semestre aí do grupo de pesquisa, falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre vieses cognitivos e falácias argumentativas, né? Já dei essa aula algumas vezes aí para graduação, a pedido da Lil, e é sempre um prazer conversar sobre isso aqui com vocês. Eu não coloquei referências textuais. Então eu já trouxe aqui no início que eu estou usando dois livros como referências para essa aula. O primeiro deles é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele fez muitos trabalhos em relação à psicologia e behaviorismo e ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E o astrônomo Carl Sagan, e o seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele é um livro, ambos na verdade, são livros de fácil leitura, são livros que não são acadêmicos, são livros de divulgação científica, embora o Rápido e Devagar tenha algumas coisas um pouco mais voltados para uma autoajuda ali, mas a estrutura dele é muito legal para a gente pensar sobre nosso comportamento enquanto cientistas e o nosso comportamento enquanto lidamos com ciência, né? Então, falando um pouco sobre o que são esses dois sistemas, eu queria que vocês considerassem o seguinte exemplo. Uma pessoa de nome Raimundo. Quando você pergunta como é o Raimundo, as pessoas vão dizer, é uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito retraída, ele é uma pessoa muito prestativa, não tem muito interesse em mundo real, não tem muito interesse em socializar, né, como os jovens dizem. É uma pessoa organizada, uma pessoa dócil, gosta de ordem, gosta de cuidados com os detalhes. E aí a gente pergunta, né? Qual a maior probabilidade do Raimundo ser bibliotecário ou ser um fazendeiro, né? Alguém que trabalha na agricultura. E assim, a primeira ideia que a gente costuma ter quando tem essas descrições é que ele é uma pessoa bibliotecário que trabalha ali num ambiente é, normalmente solitário, silencioso, trabalha com organização, né? Com catalogação, catalogagem, não sei bem qual é a palavra. Porém, a verdade é que estatisticamente existem 20 fazendeiros nos Estados Unidos para cada bibliotecário. Então, assim, a gente tem uma tendência natural de ignorar estatísticas para confiar instintivamente nas semelhanças. Então, esse tipo de coisa a gente vê em bibliotecários, a gente não tem contatos com fazendeiros, então a gente tende a fazer essa associação rapidamente. E, de um modo geral, nós, seres humanos, não somos bons estatísticos intuitivos. Então, eu gosto de trazer esse outro exemplo aqui, que é qual país mais contribuiu para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Para quem não sabe, os aliados consistem em três países: Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Então, de acordo com o jornal France 24, eu imagino que seja francês, eu não vou pronunciar esse nome em francês. Ao final da Segunda Guerra, né, em 1945, 54% dos entrevistados acreditavam que a União Soviética tinha tido um papel é, mais importante para a vitória da guerra. Já os Estados Unidos teriam contribuído. 20% dos entrevistados acreditavam que os Estados Unidos teve um papel crucial na Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, cerca de 6 décadas depois, o mesmo jornal fez uma nova entrevista, né, e observaram que houve uma inversão. 58% dos entrevistados acreditam que os Estados Unidos tiveram um papel crucial na Segunda Guerra e 20% acreditam que a União Soviética. Então, o que é que acontece, né, nesses casos? Acredita-se essa mudança a importância relativa, ou seja, a gente, enquanto sociedade ocidental, tem acesso especialmente ao cinema produzido nos Estados Unidos, né?
que cinema, música, séries, arte e os Estados Unidos vão sempre realçar mais o seu papel da guerra, né? Então, o Dia D, Resgate do Soldado Ryan, é, sei lá, vários filmes, próprio Bastardos Inglórios, né, lá do Quentin Tarantino. Então, vários filmes a respeito do papel dos aliados no dia D na Segunda Guerra Mundial. E aposto aqui que quase ninguém ouviu falar no filme chamado A Batalha de Sevastopol, por exemplo. Nem sabe onde fica Sevastopol, porque é um tipo de filme que se passa numa outra região, numa outra cultura que não a nossa, então a gente acaba tendo essa memória da importância que os Estados Unidos teve e acaba ficando parte do senso comum, né? Então, quando você é colocado de frente a um problema, então, por exemplo, você tem que escolher um movimento no xadrez, ou você quer decidir aonde investir seu dinheiro, em que empresa, na compra de ações, o nosso mecanismo intuitivo, ele faz o melhor que ele pode, né? Então, se você coloca essa pergunta como questão, ele vai tentar te dar uma resposta, né? Se você tem algum tipo de especialização relevante, então, por exemplo, você é um enxadrista profissional, você tem a memória instintiva que permite você reconhecer a situação e criar uma solução. E essa solução provavelmente é a correta. Por quê? Porque o seu instinto está baseado em um amplo treinamento que você já teve sobre aquela situação, sobre aquele dilema, aquela necessidade. Se você não tem uma especialização relevante, então, por exemplo, muitos de nós aqui já ouviram esse papo de investir em ações, de investir em CDB, de investir em CDI, renda fixa, blá blá blá, blá blá blá. Então eu coloquei aqui o exemplo de ações. Então, se você não tem uma especialização relevante, a sua tendência instintiva é buscar a resposta de uma questão mais fácil e isso pode te ajudar, te influenciar a fazer essa escolha. Então, por exemplo, se eu gosto de carros da Ford, isso me faz acreditar que as ações da Ford vão ser mais seguras, porque eu gosto dos carros da Ford, porque os carros da Ford são bons. Se os carros são bons, então acho que investir aqui vai ser seguro porque os carros da Ford são bons. Isso pode te influenciar a fazer essa escolha, entende? E com isso, vocês estão apresentados aos conceitos de dois sistemas, que foi desenvolvido pelo Daniel Kahneman e que ele explica muito bem no seu livro. Então, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, de um modo geral, consiste em dois sistemas, tá? O sistema 1 e o sistema 2, que assim é classificado não em ordem hierárquica, mas em ordem de prevalência, né? Então, o sistema 1, ele é o sistema que opera mais rápido, mais automático, que não exige esforço. Então, aquele pensamento instintivo que você tem, que normalmente você não tem percepção de controle voluntário. Então, ele vai agir em tarefas consideradas mais simples. Eu dei aquele exemplo lá do enxadrista, mas você pode pensar em você olhar dois objetos e tentar ver qual está mais distante do outro, se orientar em relação à fonte de um som repetindo. Então você ouve uma buzina, um grito, o seu corpo já se orienta em direção àquele som, pelo menos de onde veio aquele som. Se eu fizer uma pergunta como 2 mais 2, rapidamente vocês vão responder 4, 4 mais 4, rapidamente vocês vão responder 8. Agora, se eu falar quanto é 8 vezes 10 a quarta, vocês já vão ter um processo mais atento, mais lentificado. E isso é parte do sistema 2. Então, ele vai alocar atenção a atividades mentais laboriosas, incluindo cálculos complexos, como esse que eu dei o exemplo, manter-se no lugar para o tiro de largada numa corrida. Então, você pega aqueles atletas de 100 metros rasos, a atenção que eles têm que ter para poder sair o mais rápido possível assim que ouvir o tiro, porém sem queimar a largada. Dirigir numa cidade desconhecida, acho que todo mundo já teve a experiência aqui de entrar em alguma rua errada, se perder. A primeira coisa que a gente faz é chegar perto do volante e baixar o som para poder deixar toda a atenção em tentar entender onde você está. Monitorar a conveniência do seu comportamento numa situação social. Então,
Quando você está em casa, você se comporta de um jeito. Quando você está numa situação que exige sociabilidade, você tem que ter mais controle da sua forma de agir para poder conviver ali em sociedade, né? E também verificar a validade de um argumento lógico complexo. Então, numa palestra, você lê um artigo de um tema que você não conhece, você lê uma metodologia que você não conhece. Para quem tem mais tendência a trabalhar com estatísticas, então você lê algum tipo de cálculo estatístico que você não conhece e por aí vai. Então tudo isso vai alocar a atenção do sistema 2, que é um sistema mais de tarefas laboriosas, tá? De um modo geral, quando você tem uma questão que se apresenta a você, o sistema 1 ele vai gerar sugestões para o sistema 2. Ele vai dar impressões, intuições, intenções, sentimentos. E se o sistema 2 endossar isso, ele vai gerar crenças que podem virar impulsos, que podem virar ações voluntárias. Tá? Então, assim, o sistema 2 ele já não vai fazer isso. Quando surge uma questão para a qual o sistema 1 não oferece uma resposta, é onde o sistema 2 vai ter que ter esse trabalho mais laborioso. Né? Assim, ambos os sistemas eles funcionam de forma simultânea. Tá? O sistema 1 não pode ser desligado e normalmente o sistema 2 é que tem a palavra final. Então, se o sistema 1 te dá uma sugestão que o sistema 2 encara como plausível, ele vai lá. Se o sistema 1 ele te dá uma sugestão que o sistema 2 não considera plausível, ele meio que subscreve, né? E assim, o sistema 1 ele tem vieses, ele tende a cometer certos vieses em circunstâncias específicas, né? Então, como eu falei mais cedo, ele tende a responder perguntas mais difíceis que você não tem gabarito com perguntas mais fáceis do que a que foi feita, e ele também exibe pouco entendimento de lógica e de estatística, né? Então isso normalmente cabe a esse sistema 2, tá? O uso desses sistemas tende ao conforto cognitivo, né? Então, por exemplo, o que é o conforto cognitivo, antes de eu dar esse exemplo? É a questão do esforço mental que você faz para executar determinada tarefa, especialmente tarefas mentais, né? Então, normalmente o sistema 1 ele é menos laborioso, ele tende a te manter naquele conforto cognitivo e você sai desse conforto cognitivo quando você tem algum problema que o sistema 1 não é capaz de te prover uma resposta. Então, por exemplo, tem alguma coisa nova ocorrendo no ambiente que você está? Alguma ameaça figurativa ou literal? As coisas estão correndo bem? Então, você está dirigindo, né? Então tem alguma coisa nova ocorrendo, apareceu alguma estrada, algum caminho que você não conhece, alguma parada ali que não estava naquele lugar, tem alguma ameaça, então você está vendo algum carro se movendo de uma forma imprudente, as coisas estão correndo bem, tem alguma coisa que eu devo direcionar a minha atenção, é preciso mais esforço mental para essa tarefa, ou até mesmo mais esforço físico. Então, você vai ter um momento que você está relaxado e um momento que você está tenso. Quando você está relaxado, normalmente não tem grandes ameaças, não tem grandes novidades, não tem necessidade de mobilizar esforços, então aquela estrada tranquila, isso normalmente é respondido essas questões que aparecem durante esse caminho pelo sistema 1. Se existe algum tipo de problema, você fica tenso, né? Quando você está tenso, esse problema vai tender a exigir um esforço maior, então vai tender a exigir mais atuação do sistema 2 para mediar essa resposta a tornar-se uma ação, né? E múltiplos cálculos ocorrem no seu cérebro, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente, para tentar alcançar essa resposta, especialmente nesse momento de tensão, né? Quando você está fora do seu conforto cognitivo, tá? E coisas que favorecem o conforto cognitivo são alguns vieses, né? Então, na ciência dura que a gente conhece, né, tem alguns tipos de viés, a gente já discutiu alguns aqui, viés de memorização, o efeito Hawthorne, dentre outros vieses, mas, por exemplo, a ilusão da lembrança
a impressão de familiaridade é um exemplo interessante. E eu gosto desse exemplo que já não cabe mais, mas quem já passou dos 20 anos vai lembrar. Se você teve um Fusca azul, se você comprou, seu pai teve um Fusca azul, ou se você comprou um carro rosa hoje, você vai observar que sua cabeça vai estar muito mais atenta a encontrar carros rosas por aí. Então isso vai te dar a tendência de pensar, nossa, tem mais carros rosa por aí, né? Então, a ilusão da veracidade. Então, assim, qualquer coisa que torne mais fácil a máquina cognitiva funcionar, né, o seu cérebro funcionar, vai te dar uma predisposição a essa crença. Né? Então, todo mundo já ouviu falar aqui que uma taça de vinho ao dia faz bem para a saúde, né? Então, isso também pode até caber na ilusão da lembrança, né? Você já ouviu isso. E isso parece sensato, uma taça de vinho é uma taça de vinho, é coisa pouca, não faz mal a ninguém, o pessoal diz que faz bem para a saúde, então parece verídico, né? Tem também o efeito manada, né? Então é aquele clássico ali, você está tentando resolver algum problema no banco, você vê uma fila e a tendência para você se manter no esforço cognitivo é você pensar, se está todo mundo nessa fila, então deve ser aqui que eu resolvo esse problema, né? E ficar na fila, muitas vezes, sem perguntar nada, porque até você pensar que você vai procurar uma pessoa para perguntar sobre aquele problema específico, isso já exige um pouco mais de labuta, né, do cérebro. E assim, quando você está de bom humor, você tende a ser uma pessoa mais intuitiva, você tende a ser uma pessoa mais criativa, tem também a tendência a ser menos vigilante. E isso te deixa mais propensa a cometer erros lógicos, né? Então, assim, de um modo geral, os vieses cognitivos, né? Tem algumas coisas assim que a gente leva em consideração, especialmente quando a gente fala desse sistema 1, desse sistema mais instintivo, né? O sistema 1, ele não é propenso a duvidar, ele é propenso a te dar a resposta que vai te dar mais conforto mental. E ele também não consegue distinguir graus de crença, né? Então, quando você fala que 60% da população tem o sangue A positivo, e quando você fala, eu li no New York Times que 60% da população tem sangue A positivo, são dois níveis de crença diferentes. Quando você fala do New York Times, você vai dar um certo ar de veracidade, de informação, de embasamento àquela informação que você está dando. O sistema 1 não é capaz de ter essa distinção de graus de crença. Isso normalmente cabe ao sistema 2, tá? E o nosso cérebro, ele tem uma coisa assim curiosa que ele tenta procurar padrões mesmo em eventos aleatórios. Então, por exemplo, quando você pega um cara ou coroa, né? Se você pega uma moeda não viciada e você jogar ela 100 vezes para cima, 80 vezes der cara, a tendência do cérebro, mesmo não sendo verdade, é que a 81ª seja coroa, porque se já deu 80 caras, o resto tem que dar coroa, porque se a chance é 50-50, então agora tem que dar coroa, né? Isso também acaba alimentando um pouco aquela questão do vício, né? Então, muita gente se vicia em jogos de azar porque acha que já perdeu e agora você vai ganhar, porque ou você perde ou você ganha, você já perdeu, agora a tendência é ganhar. E aí isso vai retroalimentando esse tipo de conforto cognitivo, né? E como a gente está em Copa do Mundo, né? Então a gente pensa no jogador de futebol em boa fase, né? Aquele clássico jogador que está fazendo muito gol. Muitas vezes ele está fazendo muito gol, não é necessariamente porque ele está em boa fase, mas como a gente viu que ele fez 2, 3, 4, 5 gols, a tendência é a gente pensar que ele está fazendo mais gols. A tendência é que o seu time faça com que o jogo seja voltado para a bola chegar nesse jogador. E quando a bola chega nesse jogador, ele chuta mais vezes, né? Então, muitas vezes, quando você vai comparar a frequência de jogadores como, não sei, o Messi e o Di Maria, você vai comparar o Neymar com o Vinícius Júnior, você vê a média de chutes a gol versus a quantidade de gols que eles fazem, muitas vezes, realmente, o Neymar fez mais gols que o Vinícius Júnior, o Messi fez mais gols do que o Di Maria, mas também eles chutaram muito mais. Então,
A gente acaba achando que é o jogador que está em boa fase, mas muitas vezes é porque ele está chutando mais, está tendo mais oportunidades de fazer gol, e por conta disso ele está fazendo mais gol. Entende? O sistema não consegue perceber essa distinção. É muito mais fácil perceber isso como uma boa fase de jogador. Ah, o jogador está muito bom, pô, chuta para cima que é gol, mas não é, porque ele está chutando muito mais vezes, a tendência de fazer mais gols. E a grande pergunta, né? O que isso tem a ver com a ciência? Né? Isso tem a ver com a questão de você entender como a ciência funciona e como você escapar de armadilhas que o seu cérebro pode te dar quando você está especialmente em um momento de coisas que você considera novo ou estressante para o cérebro. Então, um artigo novo que você está lendo, um artigo de um tema que você não conhece, um congresso. Então, o Carl Sagan, no livro que eu já citei, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele sugere um kit de ciências, né? Um kit com ferramentas para o pensamento cético, para o pensamento científico. Né? Muito disso baseado no Karl Popper. Né? O Carl Sagan ele era um popperiano, de um modo geral. E o objetivo desse kit de ciências é construir e compreender um argumento racional e reconhecer e refutar argumentos falaciosos. Tá? Então, algumas coisas desse kit de ciência que ele coloca é a confirmação independente dos fatos, o debate sobre essas evidências, então muito do que a gente faz aqui no grupo de pesquisa já é baseado nisso, né? Não aceitar argumentos de autoridade é uma coisa muito importante, pessoal. Autoridades já erraram antes, autoridades errarão de novo. Então, argumento de autoridade é uma das coisas que você mais vê por aí. Desde quando você liga no jornal e você vê que especialistas afirmam que com a eleição do Lula o dólar vai cair e a bolsa vai aumentar. Então, isso é um argumento de autoridade. Não quer dizer que ele vai acertar. Entendeu? Então, assim, certo, você está falando isso com que base? Então, eu sou fisioterapeuta há 30 anos, eu sou doutor com 30 pós-doutorados, um por ano, porque eu sou fera, e eu posso te garantir que ventosa funciona. Certo? Então, assim, autoridades erram, autoridades vão errar. Faz parte da vida. Não aceitar argumentos de autoridade. Considerar mais de uma hipótese para explicar um fato e testes de falseabilidade da hipótese. Então, se alguém te fala que, por exemplo, a gente já discutiu aqui que o sapato X foi o que fez com que o atleta de Camarões do Quênia vencesse uma maratona, a gente tem que pensar que pode ter outras hipóteses para explicar esse fato. A gente precisa de testes para explicar esse fato, né? Não se apegar a uma hipótese, isso é muito importante, só porque é a minha hipótese. Então, assim, muitas vezes a gente, enquanto pesquisadores, a gente, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência a não querer acreditar e não querer aceitar que a gente está errado, que a nossa hipótese não é a hipótese correta, e a gente tem a tendência a inflar a nossa hipótese porque é a nossa hipótese, a gente acaba se apegando a ela, faz parte da nossa natureza e é algo que a gente precisa estar sempre vigilante. E confiar em experimentos controlados e planejados. Então a gente sempre fala muito aqui do método que é utilizado para os artigos que a gente lê. Então, a gente precisa ter isso em mente. Como é esse método? Esse método ele tem algum tipo de viés? Vamos dar uma olhada direitinho como é que foi feita a estatística, qual é a qualidade desse estudo. Então, confiar nesse tipo de estudo e não em falácias, e não em autoridades, e não em hipóteses esdrúxulas, né? Assim, não quer dizer que a autoridade não tenha argumentos que possam valer, né? Mas assim, não é porque a pessoa é autoridade que ela vai ter razão 100% das vezes. Ela pode errar. Então é importante que só o fato dela ser uma autoridade não seja o suficiente para ela te dizer que ela está certa e que ela está errada, tá? E as falácias lógicas são coisas que a gente encontra muito na ciência, tanto em artigos, quanto em congressos, quanto em simpósios, quanto em palestras, e também a gente encontra isso no nosso dia a dia, né? E o que são? Nada mais são do que raciocínios errados com aparência de verdadeiros. E elas têm o intuito de persuadir,
utilizando validade emocional, utilizando validade íntima, utilizando caráteres psicológicos. Porém, uma coisa muito importante, elas não usam lógica, não tem uma validade lógica, tá? Então eu trouxe aqui uns exemplos de falácias lógicas para que vocês tenham. Isso aqui é só um pequeno exemplo, tem diversos, dezenas de exemplos, vários livros sobre o tema. Algumas dessas falácias, na verdade, todas essas falácias que eu coloquei aqui estão lá no livro do Carl Sagan e tem outras dezenas de falácias lógicas aí. Eu coloquei algumas que são mais comuns no nosso dia a dia e na nossa prática clínica e científica, né? Então, como eu já falei, mais de uma vez, não canso de enfatizar, o apelo à autoridade. Fontes afirmam, especialistas afirmam, né, que tem um dia na Coreia do Norte que não se pode sorrir. Que fontes são essas? Ah, fontes. Tem especialistas que falam. Quem são esses especialistas? Isso não tem, não existe. Então, a autoridade anônima também acaba caindo nessa redundância, né? O apelo à ignorância, né? Ninguém provou que a vitamina D não melhora pacientes com Covid-19. Logo, ela melhora pacientes. Então é aquilo, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? A inversão da causa e efeito. Então, foi um discurso muito do governo do atual, futuro ex-presidente, que o isolamento foi uma responsável pela duração da pandemia. Então, você inverte a causa e efeito. Na verdade, o isolamento é o maior responsável pela diminuição da infecção e não pela duração da pandemia. O post hoc ergo propter hoc por causa disso, aquilo aconteceu, né? Então, fiquei resfriado depois da vacina da gripe. Logo, a vacina da gripe me causou gripe. Ou antes das mulheres votarem, não havia armas nucleares. Então, assim, são correlações que não representam causalidade, né? Inversão do ônus da prova, essa é clássica, assim. Reiki é ótimo para dor nas costas. Você tem como provar que não é? Então, normalmente o ônus da prova é de quem acusa, né, ou de quem dá a afirmação, e eles fazem a inversão desse ônus para que quem venha a ter que provar é quem está rebatendo esse argumento. Evidência anedótica, essa é clássica, todo mundo já ouviu falar. Assim, na minha prática clínica isso funciona. Isso é clássica, né? Apelo à tradição também é muito clássico, essencialmente na fisioterapia, que no Brasil ela surgiu há cerca de 45 anos, 55 anos. Então ainda é uma ciência jovem, né? Assim, uma coisa que eu já falei muito aqui, os seres humanos sempre correram descalços, então correr descalço deve ser bom. Isso é apelo à tradição. É preciso ter cuidado com esse tipo de afirmação, né? Um outro tipo de apelo à tradição é a acupuntura é utilizada pelos chineses desde antes de Cristo, desde 5.000 anos antes de Cristo, né? Antes da Era Comum, atualmente já não se fala mais antes de Cristo, né? Então, se é utilizada há tanto tempo, é lógico que funciona. Entende? Então, isso é um apelo à tradição. Isso não é necessariamente verdade. Teoria irrefutável, aí já começa a entrar um pouco mais no dia a dia, né? Ganhei na loteria porque Deus diz. E isso você não tem como refutar. Você não tem como perguntar a Deus. Ô Deus, é verdade que tu queria que Oswaldo ganhasse na loteria? Você não tem como fazer isso, né? A falsa dicotomia, né? Brasil, o grande slogan da ditadura militar brasileira, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Isso é uma falsa dicotomia. O argumento ad nauseam, que é quanto mais se repete, mais, abre aspas, é verdade, fecha aspas. Então, assim, tantas vezes repetida, um discurso muito do Goebbels, né, da Segunda Guerra Mundial lá, das comunicações de Hitler, que quanto mais você repete uma informação, mais aquilo vai fazendo parte do senso comum, mais aquilo vai ficando à tona no debate, mais aquilo se parece ser verdade, mais aquilo é considerado como verdade. E também, junto do ad nauseam, tem o ad hominem, que é, ao invés de você atacar o argumento, você ataca a pessoa. Então, assim, quando você fala assim, eu não acredito na vacina, porque a gente sabe que a indústria farmacêutica só pensa em dinheiro, sabe? É, você não está debatendo a questão da vacina funcionar ou não, você está debatendo a intenção por trás da indústria farmacêutica. Então, você não está debatendo o argumento, você está debatendo quem são as pessoas por trás daquilo ali. Isso não é lógica, isso é tentar poluir o debate. Petição de princípio também, então supor a resposta, quando você ouve os discursos de pena de morte, vai diminuir crimes violentos, né? Você tem provas científicas de que a pena de morte foi aplicada aonde
e como isso fez com que a violência fosse diminuída. Então, você tem estudos de coorte para que te provem que, depois de tantos anos da aplicação dessa pena de morte, a violência, o crime violento diminuiu. Pergunta é sem sentido, né? Então, o que acontece quando um corpo imparável encontra um objeto imóvel? Então, se existe um corpo imparável, não existe um objeto imóvel. Se existe um objeto imóvel, não existe um corpo imparável. A incoerência, né? Então, quando você vê aí a baixa expectativa de vida na antiga União Soviética se deve ao fracasso do comunismo. Mas quando você fala da alta mortalidade infantil nos Estados Unidos no mesmo período, você desacredita que isso está relacionado ao modelo capitalista. Então, assim, a sua coerência de lógica não aparece nessa sua argumentação. E o clássico espantalho, que é quando você cria uma caricatura do debate para fugir desse debate. Tá? Então, algumas mensagens para que a gente tenha isso na cabeça. Os dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, eles funcionam de forma integrada no dia a dia. O sistema 1 atua de forma automática e sem esforço, enquanto o sistema 2 exige mais gasto energético e mais atenção. E esse sistema ele tende a atuar quando o sistema 1 não é capaz de definir uma resposta. E o nível de exigência desse sistema vai depender da complexidade das respostas. Né? Quando a gente está muito cansado, a gente tende a deixar esse sistema mais de lado e tende a confiar mais no sistema 1. E aí isso faz com que a gente atue no conforto cognitivo. E esse conforto cognitivo pode levar a gente, vai levar nosso cérebro a cair em vieses, a cair também em falácias lógicas, né? E uma coisa muito importante é que o aprendizado dessas ferramentas, não só essas, mas como outras, né, são importantes e fundamentais tanto para uma boa prática clínica, a prática baseada em evidências, quanto para a nossa prática cotidiana, né? E aí eu queria encerrar trazendo uma coisa assim também para a gente pensar, não necessariamente a gente precisa discutir agora, mas uma coisa que a gente precisa pensar, que a ciência não é neutra, certo? Criou-se essa ideia de ciência como algo neutro e acima do bem e do mal, mas a verdade é que a ciência ela não é neutra. Isso não é um problema, tá? Isso é uma coisa, é um fato, quer você queira, quer não. Então, assim, a forma de se produzir ciência está baseada na sociedade que a gente vive, no modelo econômico que a gente vive, na ideologia dominante que vigora nas nossas sociedades, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque isso expõe até onde a gente pode ir, não só em questão de melhorias, mas enquanto a limites do que a gente pode fazer. E como essa ciência pode ser produzida e como ela pode ser absorvida, interpretada e explorada para os diversos fins. Né? Vale lembrar que eugenia foi um tema de estudo científico até meados da década de 30, né? Assim como a frenologia, recentemente a Nature fez uma um meia-culpa, né, num artigo de editorial, sobre como publicação de certos artigos científicos com esse tipo de organização científica não só foi feita por pessoas que eram bem conceituadas na sociedade, como teve problemas sérios de fomento de preconceitos, de fomento de discriminação, de fomento de pensamentos eugenistas, de diversas coisas que foram prejudiciais aí ao longo da nossa vida, da nossa existência. Então, sempre lembrar disso, pessoal. Ciência não é neutra, isso não é um problema, mas é um fato que a gente precisa ter em mente enquanto a gente consome ciência, enquanto a gente produz ciência e enquanto a gente divulga a ciência, tá?